Ele vai ficar vermelho. Sim. Em algum momento vai fazer. Vamos lá. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Kenny Pinto e este é o Clube das 5 Podcast. Bem-vindos mais uma vez a este podcast que existe para contribuir para o seu desenvolvimento pessoal nas mais diversas áreas. Hoje temos conosco um convidado super, mas super especial. Vou assim dizer, ele foi e continua a ser um mentor para mim em várias áreas da minha vida. Hoje nós vamos conversar sobre alta performance com um pai de família, um líder inspirador, motivador e o resto vocês vão saber ao longo da conversa. Senhoras e senhores, conosco, Zoster Faustino. Bem-vindo ao Clube das 5 Podcast. Obrigado. Bom, para começarmos a nossa conversa, o nosso debate, antes eu gostava de saber como é que se sente confortável por tratá-lo. Em outros fóruns você tem uma forma de tratamento Não pode chamar pelo nome, sim. pelo nome. Tá bem. Bem, hoje vamos falar sobre alta performance. Falar de alta performance muitas vezes é um termo associado a auto-performance. Tenho acompanhado a um podcast que se chama Auto Performance, de Mark Tawil. Ele é um jornalista e comunicador multiplataforma. E diz que a auto performance é a mãe da alta performance. Mas a questão que coloco é: qual é a diferença entre alta performance e auto performance? Obrigado, Américo. Como o Américo disse, eu sou o Zossa Faustino e desde já é um prazer estar aqui nesse podcast. Eh, Queria já dizer que, na verdade, há uma diferença e acabam todas elas andando no mesmo carril. Certo. O que eu queria dizer aqui é a auto-performance está muito ligada, na verdade, aos desafios pessoais. Por exemplo, um atleta, ele quer cada dia superar-se. Certo. Ele pensa sempre em ser o melhor que ontem. Então Certo. ele vai aumentar os níveis, desafios em termos de exercícios. Sim. Isso tem a ver com a auto-performance. Mas a auto-performance prepara, na verdade, para a alta performance. Indivíduos com auto-performance, eles têm maior desempenho para a alta performance. A alta performance tem muito a ver com o ambiente corporativo, ou seja, excelência no ambiente de trabalho, no ambiente de equipas, no trabalho em equipas. Então, alta performance tem muito a ver com o ambiente corporativo. Certo. Em suma, uma depende da outra, ou elas estão interligadas, não tem como. Sim. Mas a alta performance é muito relacionada comigo mesmo, desafios pessoais, sim. E a alta performance tem a ver com a relevância, na verdade, da alta e da excelência, né, no ambiente corporativo. Exatamente. E para si, qual é a mais prioritária? Auto ou alta? Qual é a prioritária? Eu acho que não dá para a gente separar. Sim. Nós não vamos conseguir separar, porque primeiro é a auto, claro. Quando falamos de prioridade, estamos a falar o que vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a alta, depois vem a alta, porque sem a alta nós não temos como ter alta performance no ambiente corporativo se eu pessoalmente não desenvolvi as minhas, ou seja, não tenho competências, né, desenvolvidas. Exato. Eu acompanho muito as suas redes sociais e vejo que é um atleta, por assim dizer, um atleta muito dedicado a atividades físicas e tenho também estado a observá-lo em outros ambientes. É alguém que é muito cuidadoso com o que vai comer, com a nutrição. E eu gostava, por outro lado, também é alguém que cuida muito bem da aparência. Cuida muito bem da aparência. E eu gostava de saber que relação esses três elementos, a prática de exercício físico,
cuidado com a nutrição, com o que nos alimentamos, não só em termos de comida, mas conteúdo também, tem com a alta performance. Então, alta performance, ou seja, esses três aspectos, eles também andam estão interligados, né? E eu acredito que é importante, na verdade, eu pratico exercícios físicos. Os exercícios físicos, na verdade, é famoso em melhorar a saúde física, em melhorar o desempenho físico, em reduzir o stress. Sim, O exercício físico é famoso em, na verdade, dar uma boa disposição. E uma pessoa que pratica exercício físico, é óbvio que no local de trabalho ele está com a mente mais alerta certo. para os pequenos detalhes, Sim, para o foco, está concentrado para o foco. Então, o exercício físico tem este poder. exato. A nutrição, é claro que uma pessoa que se alimenta de forma adequada, ela tem um bom sono, tem a redução de fadiga No no organismo. organismo. E pessoas que, na verdade, têm uma nutrição regrada, tá, o açúcar bem controlado, o colesterol, essas pessoas tendem a ter maior disposição também do local de trabalho. Exato. Agora, quando falamos de indumentária, eh, a indumentária, na verdade, faz com que a pessoa se sinta autoconfiante. Sim. E a autoconfiança faz com que essa pessoa também se sinta bem no local de trabalho e ele é bem visto tanto pelos colegas, Uhum. tanto pelos seus superiores hierárquicos. Né? Exato. Ele é visto de outra maneira. Há quem diz que, né, esteja mal vestido e as pessoas vão olhar para ti e vão logo caracterizá-lo como alguém que talvez inútil, não digo muito Exato. inútil, mas não vai despertar atenção. Mas uma Exato. pessoa que se veste bem, então ele aumenta, na verdade, quando eu quero juntando os três pontos, Sim. o exercício físico vai te dar uma boa performance física, Física. Exato. além dos outros condimentos que já falamos Até aqui. porque não se trabalha sem saúde. Sim, sim. É quase impossível performar bem sem saúde. Nós vamos ver que no ginásio a maioria das pessoas vão buscar alta performance física, Física. porém, quando tu chegas lá, te vicias porque agora percebes que melhorou a tua saúde, melhorou a disposição, Uhum. melhorou muitos aspectos, da verdade, da sua vida e você consegue lidar melhor com a sua aparência, a autoestima Autoestima. melhora Exato. e pessoas com autoestima elevada tendem, na verdade, a ter um comportamento mais equilibrado, a conversar com as pessoas sem preconceitos, né? Exatamente. Então, eu acho que eles os três andam juntos, Andam né? juntos. Exato. Tem uma grande relação com a alta performance. Tem uma outra questão que é relativa à liderança. Como disse no início, é um líder inspirador, é um líder motivador e todas as equipas que eu pude observar de perto como de longe performam muito bem. A alta performance muitas vezes resume-se em liderar a si mesmo, bem como aos outros. E a questão que fica é, para si, alta performance é uma responsabilidade, um peso ou um prazer? Eu acho que é tudo questão de perspectiva. Tem líderes que percebem que, na verdade, liderar é como se fosse um peso. Outros encaram como um prazer e outros como uma responsabilidade. Sim, Eu, pessoalmente, eu creio que nós vendemos. certo. Todo momento nós vendemos. Nós vendemos imagem, vendemos ideias, vendemos sonho. E eu acho que eu sou esse vendedor. Eu gosto de vender projeto para as pessoas, vender sonho para as pessoas. Então, quando eu falo pessoas, já estou a falar em liderança. Então, Exato. quando eu vou olhar a liderança, eu vou olhar sempre a liderança como uma responsabilidade pelo facto de que eu estou a lidar com pessoas. Exato. Muitas vezes eu tenho objetivos que, se eles não forem bem elaborados, não forem bem concebidos e não chegarem, na verdade, à meta que nós pretendemos, e são pessoas, é claro que é uma responsabilidade que eu tenho em relação àquelas pessoas. Mas é prazeroso para mim, mas muito prazeroso, porque eu me sinto desafiante
participar na mudança da vida de uma pessoa, fazer com que, quando olhamos para trás, vemos que aquela pessoa conseguiu chegar àquela meta, porque você deu o seu contributo. Uma vez eu recebi uma mensagem de um colega meu, que na verdade ele foi um colega que, enquanto trabalhávamos juntos, era muito, mas muito desafiador poder orientá-lo. Certo. Mas um dia ele mandou uma mensagem e disse assim: líder, nos bastidores eu te chamava, eu te tratava como um pai, porque o que eu sou hoje eu devo a si. Hoje eu receber isso de um colega, de um liderado, é algo motivador. Não há satisfação melhor do que essa. Então, eu acho que é prazeroso quando nós sabemos que os resultados estão ali, e é desafiador. Eu não gosto muito de usar o termo responsabilidade ou peso, mas eu digo que é desafiador, porque nós sabemos que estamos a lidar com pessoas com crenças diferentes, com berços diferentes, pessoas que estão a vir de um berço, todos nós temos crenças limitantes, mas quando você é líder, você percebe melhor as crenças limitantes dos seus liderados, e é um desafio grande poder ajudá-los a ter um mindset diferente, essa reprogramação mental é desafiador. Uau. Para si, então, é responsabilidade, um prazer, desafio e não um peso. Muito bom. Bom, estou sempre a reiterar a questão de ser líder de equipas, e todas as equipas que eu pude perceber, que eu pude observar, né, no ambiente corporativo como fora dele, que formou ou que liderou, auto-performaram, tiveram uma alta performance muito fora da caixa, muito disruptiva, e alcançaram grandes e grandes números, grandes resultados. A questão que faço é como formar uma equipa de alta performance, como motivar e gerir estas equipas de alta performance. Eu gostava de aprender, a nossa audiência linda e maravilhosa de Angola, do Brasil e de Portugal também gostávamos de aprender como formar uma equipa, gerir e motivar uma equipa de alta performance. Ok, eu quero aqui mostrar que para formar, na verdade, uma equipa de alta performance é desafiador. Sim. É desafiador porque precisamos criar uma equipe que tenham as mentes viradas aos objetivos. Exato. Pessoas com mente virada aos objetivos. Sim. Então, para criar essa equipa já é desafiador, né? Então, não só que as mentes estejam viradas aos objetivos, mas precisamos colocar nelas também objetivos e papéis. Certo. Cada membro da equipa precisa saber qual é o seu real papel nesta equipa, qual é o seu real papel ali onde ele está inserido, no ambiente corporativo. E muitas vezes isso não acontece. E depois precisamos treinar. Exato. Estamos a só falar de formação. Nós precisamos primeiro descobrir, mostrar, procurar, encontrar nas pessoas, pessoas com mente virada a objetivos. Certo. Precisamos atribuir papéis a objetivos claros, tangíveis, alcançáveis. Sim. Porque nós percebemos que muitos líderes, na verdade, até dão objetivos, mas ele vai dizer, vamos lá supor, um agente de seguro vai vender, temos que vender seguro. Exato. Temos que vender seguro, mas quantos seguros? Para que público? Para que público? Em que período? Para o período tem que ser mensurável para que período? Exato. Tá bom, quais são as condições que tu deste a esta equipa para poderem ir atrás e vender esses seguros? Então, quando eu digo tem que ser mensuráveis, tem que ser tangíveis, tem que ser atingíveis, é por ali. Agora, relativamente aos trainings, precisa treinar a equipa. Exato. Porque que nós Isso já ligado à motivação? Não, ainda não há motivação, só na formação da equipa. Precisamos treinar as equipas como? O training é importante porque nós temos que todos integrantes da equipa têm alguma habilidade, que nós chamamos a skill. Então, alguns têm soft skill mais elevado e hard skill menos. Outros têm hard skill mais elevado e soft skill menos.
geralmente até os nerds têm mais hard skill do que soft skill, porque eles têm dificuldade. As soft skills tem a ver com relações interpessoais, e as hard skills são mais com habilidades técnicas. Mas a empresa, o ambiente corporativo precisa criar, na verdade, um ambiente para poder treinar esta equipa. Então, para formar e por ali. Motivar. Existem várias formas de motivar. Uma das maneiras para motivar uma equipa é dar objetivos desafiadores. Quando eu falo objetivos desafiadores, são objetivos em que eles vão olhar para aquele objetivo e vão dizer assim, uau, nós vamos atrás, nós vamos conseguir. Você está a motivar a equipa a trabalho, está a impulsionar a equipa a trabalho. Além desta motivação de objetivos desafiadores, também uma maneira de nós motivarmos a equipa é você usar a técnica VERA. A técnica VERA é uma técnica de comunicação muito importante. O termo VERA, na verdade, são sinônimos. Podia ser valorizar, elogiar, reconhecer. Você precisa, o funcionário, o liderado, ele precisa perceber que você, na verdade, reconhece o seu trabalho, você valoriza o seu trabalho, você elogia o desempenho dela na equipe. E quando ele percebe isso, ele se motiva. Mas as motivações não ficam só por ali. É importante também que nessas motivações haja prémios, por exemplo. As empresas criam prémios para motivar os liderados a se desafiarem mais. Então, prémios, não só os prémios, porque depois também fica estático, né? Só nos prémios. Mas também precisa formar, ele precisa saber que uma maneira de reconhecer eu motivei dessa maneira e eu vou aumentar aquilo, vou desenvolver aquilo que são as suas habilidades. Ele vai perceber que por conta dos meus objetivos cumpridos, eu na verdade me estão a adicionar mais uma formação para que cada dia eu seja melhor. Estamos a falar de alta performance, então estamos a pensar que é sempre um desafio. Agora, gestão. Quando falamos em gestão, na verdade tem muito a ver com escuta ativa. Avaliação RED. O que é avaliação RED? É uma avaliação de rendimento. Essa avaliação aconselha-se a fazer mensalmente. As empresas antigamente, ou muitas empresas ainda, até mesmo empresas conceituadas, não quero aqui fazer publicidade, elas fazem a avaliação no final do ano. Hoje, o ambiente corporativo, os gestores de recursos humanos, aconselham a fazer avaliações mensais. Como é que acontece a avaliação RED? A avaliação RED eu sento com o liderado e eu pergunto para o liderado. Primeiro eu faço o acolhimento. O acolhimento, na verdade, é deixar o liderado perceber que quebrar aquele gelo, perceber que ele é bem-vindo nessa reunião. Que não é só mais um na equipe. Sim, não é mais um na equipe. E depois eu mostro qual é o objetivo daquela avaliação, daquela nossa conversa. Mostrando o objetivo, eu preciso apontar para ele os pontos fortes que ele tem, né? As competências que ele tem, que têm sido muito valorizadas na nossa corporação, na equipe. E depois eu mostrar aquilo que ele precisa melhorar. Também o ideal é encontrar pelo menos 2 a 3 aspectos que ele precisa melhorar. E no final, eu vou usar também a técnica VERA. É a famosa crítica sanduíche. Não sei se está familiarizado com esse termo. A crítica sanduíche. O termo, na verdade, eu não estou familiarizado, mas é possível. Hoje, por exemplo, no feedback, assim, evita-se muito advérbio de negação. Por isso que eu disse que o peso acaba sendo muito negado. Então, o que está a usar desafio? Em vez de tu chegares e só você ser a falar, que está a usar uma técnica exploratória? A técnica exploratória faz com que o liderado fale mais e tu fale menos. E ele vai perceber que, afinal, tem uma escuta ativa. Hoje nós estamos muito preparados para falar e não para ouvir. Então, na avaliação, eu preciso também ter o feedback. O feedback pode ser positivo ou negativo, mas eu preciso ter um feedback de que, na verdade, o liderado tem feito, está a acontecer, ou seja, ele está a entender ou não está a entender, ele tem dado os passos Y e tal por conta disto,
por conta da formação que nós demos. Então, eu acho que na avaliação está ali. Tem mais, mas eu quero ainda por... Chama-me muito a atenção a questão do elogio que se faz aos liderados. Lembro-me de um livro que li recentemente, não me ocorre agora o autor, mas é como fazer amigos e influenciar pessoas. E há uma parte lá que fala sobre liderança, sobre começar com um elogio sincero. Um elogio sincero. Isso leva-me novamente à questão da crítica sanduíche. Falou sobre apresentar pelo menos 2 a 3 pontos positivos que o liderado tem. E a crítica sanduíche consiste muito nisso, de poder apresentar quais são as valências da pessoa antes de criticá-la, antes de chamar a atenção para aquilo a que está a falhar ou que precisa melhorar. E chama-me muito mais atenção também a questão de não sermos tão negativistas ao apresentar a nossa crítica, ter muito cuidado com as palavras negativas e converter essas palavras em palavras que sejam desafiadoras, que sejam motivadoras para a melhoria e não para que a pessoa se autodeprecie e dizer que eu não sou capaz, então não vale a pena estar nessa equipa e fazer só o comum, o básico, como de costume. Vamos fazer uma curta pausa para cumprirmos com os nossos compromissos e voltamos já já. Olá, empreendedor! Olá, empresário! Homem ou mulher de negócio? Você procura aumentar o seu volume de vendas, o seu faturamento e os seus lucros? O Clube das 5 é o lugar certo para você anunciar o seu produto, serviço ou evento. Saiba mais entrando em contato conosco a partir dos contactos em rodapé. Garanta já o sucesso do seu negócio aqui no Clube das 5 Podcast. Obrigado e bom proveito do vídeo. Estamos de volta para a segunda parte deste podcast, voltado ao seu desenvolvimento pessoal. Espero que esteja a ser agregador para você que nos acompanha a partir de Angola, Brasil ou Portugal. Nós estamos nessa segunda parte e agora nós vamos um pouco mais a fundo, da questão alta performance. Ao olhar para o seu currículo, é formado, salvo erro, é formado em matemática pelo ISED e pós-graduado em psicologia da alta performance. Uma formação que a mim, pelo menos, chama muito a atenção e vejo os resultados antes e depois da formação da psicologia da alta performance e vi que foi qualificado como excelente na disciplina de desenvolvimento profissional. Eu gostava de saber como é que nós podemos fazer ou construir um plano de carreira que seja promissor, ou melhor, que seja tão promissor quanto o seu. Eu às vezes sento com o meu filho e eu digo para ele: filho, já percebeste que os malandros da turma são os ministros hoje? E ele disse: não. Eu disse: não, claro, porque não tens ainda nenhum amigo que se tornou ministro. Mas os malandros da turma são os ministros hoje, porque eles são muito bons em network. Eles são muito bons em criar redes de contato. E os barras, como nós chamávamos na gíria, os nerds hoje chamam-se de contato. Eles isolam-se muito e muitas vezes são as pessoas que têm uma boa hard skill, mas ele é péssimo em soft skill. O que alguém diz, né, que o teu diploma
Ou seja, a network vai te levar em sítios onde o diploma não leva. Porém, eu quero aqui falar, para na verdade ser uma pessoa promissora na carreira, tem aquilo que nós chamamos de protagonista. Nós chamamos de protagonista. Você, em algum momento na vida, precisa pensar que tu não és vítima do sistema. Porque nós queremos encontrar desculpa em tudo. E eu lembro que a minha motivação foi a minha mãe. Ela foi sempre mentora para mim e a motivação, ela dizia: filho, lembras, passo aqui, né, o nome, o Marcolino Mocos nasceu num município distante da capital da província e distante da capital de Angola, mas tornou-se o primeiro homem a ser primeiro-ministro de Angola. Então ela estava a mostrar para mim que é possível construir carreira, é possível ter uma carreira promissora. Então, a primeira coisa que nós... Hoje eu filo porque eu tive uma mentora, porém eu filo de maneira empírica. Mas hoje, com formação, eu quero trazer para os ouvintes. A primeira é a autoavaliação. Precisas saber aquilo que são as tuas fraquezas, ou seja, os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. Ia-se dizer uma análise SWOT de si mesmo. É como se fosse uma análise SWOT de você, aquilo que são os teus pontos fracos, pontos fortes. Precisa saber quais são os teus interesses na vida. Precisa saber o que te motiva. Só estamos a falar de autoavaliação ainda. Precisa saber o que te motiva e precisa saber os teus valores. O que são valores? Valores são aquelas coisas que nós não barganhamos, que nós não cambiamos, nós não trocamos, não abrimos mão dela. Se tu dizer, não, o meu valor é ética, tá bom, eu pergunto o seguinte: se pedires-me emprestado um dinheiro e me disseres que tens que devolver o dinheiro na terça-feira, e na terça-feira acontece um negócio e que você tem que meter aquele dinheiro, qual era o que é que tu farias? Ligarias para mim, provavelmente para dizer que, olha, eu tenho dinheiro, mas tenho um negócio assim que vai me dar isso, e depois na quarta-feira eu dou-te com um movimento. O que é que vais fazer? Mas em termos de ética vai devolver o dinheiro, o negócio vai devolver. O que eu estou a dizer os valores não mudam. Eu, por exemplo, tenho como valores 3, e até muitos deles são valores da minha família. O primeiro valor é Deus, nada vai mudar isso. Nesse guarda-chuva, primeiro é Deus. Depois é família. Se perceber, nós somos muito família. Para nós a família está em primeiro lugar. Terceiro é estudo. Eu acho que não há desenvolvimento sem conhecimento. Então, tanto é que na família, se alguém não tiver a estudar, nós não temos dificuldade em ter que ajudá-lo a contribuir para aquela pessoa terminar os seus estudos, pelo menos até a licenciatura, porque o resto ele pode continuar sozinho. Mas é por ali. Precisa saber fazer uma autoavaliação. Segundo, uma coisa, já sabes os teus interesses, então vai atrás daquilo que você quer. E busque feedback das pessoas. Nós temos problema em buscar feedback das pessoas. Pergunte às pessoas o que é que elas acham de você neste e naquele assunto. Eles vão dizer, vão falar para ti. Existe até um teste de personalidade que se faz, está no Google, quem quiser pode meter teste de personalidade e vai encontrar. Mas eu quero aqui aconselhar que busque, né? Vá até com as pessoas, procure buscar um feedback nas pessoas. Nesta altura, faço uma outra questão. Quais pessoas buscar esse feedback? Porque muitos são aqueles que acabam por nos depreciar, voltando àquela questão de liderança, acabam por nos depreciar e não nos motivar a buscarmos o melhor de nós. Quais pessoas buscar? Infelizmente em Angola, e não só em Angola, no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, o bullying começa na família. Certo. Então, às vezes, tu vais pegar um feedback a algum parente e ele vai, eu primeiro a fazer bullying. Certo. Mas são pessoas próximas que vão falar de nós. Que nos conhecem. Infelizmente, o povo banto na Zona Sul é muito de dizer uma coisa que não é. Somente quando tu és mais velho, isso é uma coisa que não é. Mas precisa buscar pessoas próximas, pessoas certas para poderem falar, e tu pedes mesmo que seja sincero para falar a seu respeito. Isso vai lhe ajudar a quê? A descobrir o que é que os outros pensam de você.
Então, quando eu digo que também precisa saber interesses, quando tu tens interesse em alguma coisa, tu vais atrás, vai buscar capacitação, você se forma, você busca curso de certificação, você faz cursos, porque tem que fazer curso, tem que buscar certificação naquela área de interesses. Crie metas. Quando eu estou a falar muito de metas, porque não tem como nós sermos pessoas de alta performance sem ter metas. E as metas não são só metas vagas, elas precisam ser sempre mensuráveis, atingíveis. Então, crie metas. Eu quero aqui dizer que, quando vamos atrás, né, dos interesses, busque por estágios voluntários. E nós temos problema, infelizmente, aqui em Angola temos problema de empresas onde aceitam que haja estágio voluntário, mas também nós não conseguimos vender. Eu digo que sempre é vender. O ano passado, antepassado, alguém vinha buscar uma mentoria ali e queria fazer um estágio voluntário numa das empresas muito conceituadas em Angola. E a pergunta eu preparei para aquele dia. O que é que nós fazemos? Nós mendigamos em vez de buscar, em vez de vendermos. Eu quero aqui abrir um parênteses, não que eu seja preconceituoso, sim, mas qual é a tua reação quando um mendigo vem bater na porta para pedir dinheiro? Aquela tua reação é a reação que uma empresa, que alguém de uma corporação tem quando tu vais pedir emprego. Pode não ser tão elevada a depender do teu preconceito, mas é aquela reação. Mas quando tu fores para lá e dizes assim, hoje vende-se experiências, hoje agora experiência que se vende. Diga, olha, eu ouvi, estuda sobre a empresa, quais são os valores, a visão da empresa, a missão da empresa. Eu ouvi, vi, acompanhei na televisão, tenho acompanhado nos vossos canais que vocês têm feito isso, vocês têm a visão X. E eu sou formado na área X, gostava de participar, colaborar nesta área, mas de forma livre, sem que vocês me remunerem. Só gostaria de participar. Olá, até que eles podem depois achar que tu és útil e te contratarem para aquele trabalho. Então, na zona de interesse, tu vai atrás, vai lá busca capacitação, certificação. Outra coisa, seja maleável nos teus objetivos. Em palavras miúdas, seria ser maleável, mas... Vou explicar. Exato. Nós traçamos metas e nós não queremos mudar. Nós falamos assim, não, é isso que eu tracei, e vamos lutar, vamos bater, vamos rebater. E muitas vezes tem que se reavaliar. Eu tracei uma meta de ir a Kaala a pé, mas nesse processo tem questões físicas, certo. Tem o sol, que é algo que não está, é além, é aquém das suas previsões. Tem uma série de coisas, de fatores que são, né, quando falamos de análise SWOT, são ameaças externas, não tem nada a ver contigo. Então, precisa analisar esses fatores todos e perceber que eu preciso me reavaliar. Eu preciso ver que, na verdade, é isso. Porém, neste momento, não dá. Agora vamos ter que podemos encontrar várias portas que nos levam até aquele caminho. Mais portas lícitas, repito. Então, reavaliar é muito importante. Eu vou reavaliar para ver se, na verdade, é isso que eu quero. Vou reavaliar se ainda este caminho no que eu quero, há aberturas para isso. Certo. Então, e outra coisa é foco. O cálculo que se faz, digo, a repetição da avaliação da meta que pretendemos atingir deve ser periódica ou faz-se uma única vez? Ou seja, faz-se uma vez e se não der certo, se não conseguirmos atingir a meta é que voltamos a calcular. As reavaliações são periódicas, não que sejam de X em X anos ou de X em X meses, mas precisam ser feitas constantemente. Eu quero dizer assim, faça perguntas como eu quero me ver daqui a 10 anos? Como eu quero me ver daqui a 10 anos é muito longe, então daqui a 5 anos, que tipo de mulher eu gostaria de ter para levar comigo na vida, para que o processo da minha vida, da minha carreira seja promissor? Porque mulher ou parceiro conta muito para o sucesso da nossa carreira. Então, essas perguntas são muito boas. Outra coisa é, participe em eventos onde você vai desenvolver networks para poder, na verdade, ou seja, network para setor de trabalho. Por exemplo, eu vou no setor petrolífero. Hoje, recentemente, eu terminei uma pós-graduação em
petróleo e gás. Uau. É bem diferente da minha zona de conforto. Exato. Por Setor três, financeiro. sim, por 3 vezes eu quis desistir dessa pós-graduação. Mas aí quando você começa a estudar, agora, na verdade, você só quer se desafiar a estudar. Uau. E tem agora, eu vi agora, alguém mandou-me um link, olha, tem um evento de Oil and Gas em Luanda, o próximo mês e tal, gostava de participar. Eu me inscrevi logo, eu quero conhecer o pessoal desse setor de Oil and Gas. Uau. E lá vamos trocar cartões de visita. Lá vamos poder falar, vamos conversar, eu vou mostrar aquilo que eu aprendi, vou beber dos outros. Eu estou a criar quê? Network, mas network para que área? Para a minha área de interesse. Então, você precisa desenvolver network para a tua área de interesse, aquilo que você quer fazer. E eu, para ser sincero, o primeiro emprego meu eu consegui por network. Uau. Ou seja, os empregos que eu tive, eu fui até para fazer teste, mas cheguei lá, olharam para mim, pelo que já ouviram, ou seja, pelo testemunho que já tiveram de mim, já venderam bem de mim, eles disseram, tá bom, está contratado. Por quê? Porque é network. O diploma não te leva ali. Já havia referências dessas pessoas que conhecia e venderam por si. Nós vendemos toda hora. Eu estou aqui, eu estou a vender. Certo. Todos os dias nós vendemos para o nosso amigo, vendemos toda hora. E é importante também quando eu falava de buscar estágio, falo de alguém, não vou citar o nome, que queria entrar na faculdade de medicina. E para entrar na faculdade de medicina sabemos que é muito difícil. E são N concorrentes e só entram parece que 40. E esta pessoa tentou, reprovou. Mas o que é que ela fez? A outra fez. Ela matriculou-se num instituto privado, mas na área de cardiologia. Só que o primeiro ano de qualquer curso de saúde, na verdade é quase o teste para o vestibular para o curso de medicina. Essa pessoa fez aquilo e capacitou-se para no ano seguinte testou no curso de medicina e aprovou com uma nota promissora. Então, o que conta muito é, todas as vezes, quando falamos de avaliação constante, nós nos retemos numa coisa, e num objetivo, e esquecemos que podíamos fazer diferente. Nós estamos a buscar, por exemplo, as pessoas estão a buscar emprego, mas elas não fazem currículo. Se eu perguntar agora, há tempos alguém veio ter comigo, precisava de técnicos de TI para trabalhar na Africell. Preciso de currículo agora. Eu liguei para alguns informáticos que eu conheço, ou formados em informática. E não tinha um currículo pronto, então você quer emprego, você não tem currículo pronto. E até hoje os currículos não são mais aqueles currículos enormes, gigantes. Hoje você faz uma introduçãozinha no teu currículo, mas o currículo é direcionado para o emprego que você quer. Não é mais um currículo que vai estar aberto para qualquer sítio, não. Se é para Oil and Gas, então é ali. Se é para, vamos lá supor, técnicos de rede, faça para aquele. Só o currículo específico. Só espelha as formações nesta área específica, os estágios. Até pode colocar, mas aquela tua introdução, ela precisa ser a introdução, porque os recrutadores olham para a introdução. Eles vão olhar para a introdução e vão dizer, não, sim. Então, na verdade, é o foco. Outra coisa, terminando para esse ponto, motivação desaparece. Motivação desaparece. Sempre. Motivação é muito instável, tem muito a ver com emoção. Mas nós precisamos de disciplina e foco. Há uma palavra que é sua marca, consistência. Sim, mas a consistência hoje eu falo muito, eu falei para alguém, ele disse assim, precisamos perceber, hoje o René fala assim, quando é que estás a ser teimoso e quando é que estás a ser persistente. A diferença da teimosia e persistente é uma linhazita. O que acontece? É persistência quando as consequências dela, pode ser que sejam boas ou ruins, só afetam a ti. Mas é teimosia quando você vai dizer assim, não, eu vou insistir nesse emprego, mas lá em casa você já tem mulher, e lá em casa não estão a comer. Tá entendendo? Você está insistindo em uma coisa que vai fazer com que lá em casa não haja comida, e quando não haver comida em casa vai gerar briga, e quando tiver briga, tu não vai estar preparado para estar naquele sítio. Percebe? Então, para a formação da carreira, um plano de carreira promissor, uma das primeiras ferramentas é o autoconhecimento. Autoconhecimento, não renunciar os valores, principalmente os valores familiares.
preparação. Preparação com estágios, formações constantes e muito mais do que estar motivado, ser persistente, disciplinado e consistente. Eu aprendo muito consigo sobre inteligência emocional e quero aproveitar o ensejo para agradecer, porque a inteligência, honestamente quero agradecer, porque a inteligência emocional me rendeu bons negócios. A inteligência emocional me rendeu, até certo ponto, resolução de grandes conflitos no ambiente corporativo. Houve momentos em que eu tinha tudo para explodir, mas por conta da inteligência emocional que aprendi consigo, pude lidar com o que estava a acontecer ao meu redor e dentro de mim mesmo. A pergunta que faço é: por que quem não tem inteligência emocional não consegue ter alta performance, ou melhor, tem poucas chances de ter alta performance no ambiente corporativo e fora dele? A inteligência emocional eu tenho relacionado ela à análise SWOT. Né? A inteligência emocional, na verdade, é o autoconhecimento, é a autoconsciência. Não basta autoconhecimento, mas autoconsciência. Certo. E tu vais perceber que o que te deixa chateado, por que determinados assuntos te irritam. Por exemplo, eu não gosto quando falam calão comigo. Quando me chamam cota ou quando falam calão, e principalmente quando é mulher. Eu não gosto quando falam calão comigo. E uma vez eu me perguntei, mas por que eu não gosto quando falam calão comigo? E eu percebi que eu cresci num ambiente que eu sou humano. Sou humano e respeitam-me. Então quando eu cruzo um ambiente em que eu sinto que alguém está a tentar desrespeitar-me, aquilo faz-me mal. Isso é autoconsciência. Mas o que é que eu fiz? Eu percebi que eu, me conhecendo, vou usar técnicas para que eu não esteja em ambiente onde eu vou ser abusado. Então, eu me controlo. Se eu perceber que determinada pessoa já vem com um nível de abuso ou desrespeito, eu começo a ser formal com aquela pessoa. Eu não me afasto da pessoa, porque eu aprendi que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós convivemos. Mas há uma deixa que passa muito aí na mídia, ande com, ou seja, afaste de pessoas tóxicas e busque só andar com aquelas pessoas que na verdade lhe agregam. Só que tem uma verdade bem interessante. Nós só aprendemos quando estamos equilibrados, somos professor e alunos, ou seja, até tem uma frase que eu criei mesmo, né? Ande com pessoas que na verdade te agregam, mas não se esqueça daqueles que precisam de você. Então a inteligência emocional te leva a você perceber as tuas fraquezas, aquilo que te motiva, aquilo que te irrita, por que você se sente assim. Então você percebe também o teu temperamento. Por exemplo, eu sou colérico melancólico, mas sou muito colérico. E os coléricos são líderes, são por aí fora, mas batem muito de frente. A propósito, eu quero aproveitar esse vídeo para fazer mentoria. Qual é o meu temperamento, na sua opinião? Colérico, sanguíneo, fleumático? Os temperamentos nós herdamos dos 4 avós, e nos 4 avós estou a falar paterno e materno. Então você vai ter os 4 temperamentos em você, porém vai ter os temperamentos que mais sobressaem. Às vezes pode sobressair 2, às vezes só 1 e às vezes até 3. Eu acho que em algum momento eu posso me confundir, né? Mas eu acredito que é melancólico, é fleumático e algumas vezes colérico. Mas os que mais sobressaem às vezes é o melancólico. Por quê? O melancólico não estou a dizer que é um temperamento ruim, é um temperamento analítico. Sim. São pessoas que analisam muito e erram um pouco por causa de analisar muito. Mas também são pessoas que
às vezes para começar um projeto leva muito tempo por analisar muito, Exato. porque eles são muito analistas, são perfeccionistas, não gostam de... Tanto é que quando erram, eles sentem-se muito, mas muito mal, porque ele não queria que chegasse até ali. Então eu acho que é mais ou menos ali, né? Mas era um parênteses. Voltando, eu queria dizer que percebendo os temperamentos, tu vais perceber que, por exemplo, eu já sei quando é que alguém chamamos empatia cognitiva. Eu já sei, eu conheço quando é que alguém tem um temperamento X. Como eu sei que tem um temperamento X, eu sei quais são as reações de uma pessoa com esse tipo de temperamento. Então, por exemplo, eu tenho colegas com temperamento colérico. E eu falei para um colega recentemente, até assim, os coléricos, ele falou assim, hoje o fulano entrou comigo, hoje ele já tem o cargo X e eu continuo no Y. E eu disse assim, não que os melancólicos sejam bajuladores, mas eles são obedientes. Eles analisam se vale a pena bater de frente ou não. E como ele analisa se vale a pena bater de frente ou não, ele até, outra coisa, às vezes até nem porque analisou, ele fica nervoso mais tarde, porque ele vai analisar lá em casa. Ele não analisa no momento, ele fica nervoso mais tarde. E ficar nervoso mais tarde, já não estás presente, ele não vai bater de frente. O colérico não leva desaforo para casa. Então o que acontece? Os coléricos têm dificuldade, muitas vezes, em ascender rápido no local de trabalho. Somente porque os líderes não querem só quem tem hard skill. Os líderes querem quem tem soft skill. Eles precisam de pessoas que sabem se relacionar com pessoas. Por exemplo, um cliente que esteja agitado e a perturbar o ambiente corporativo. Não manda um colérico para lá. Não manda um colérico, nem um sanguíneo. Certo. O sanguíneo o que é que vai fazer? O sanguíneo vai responder tão rápido sem antes analisar, e às vezes está errado, pode até estar certo, mas a maioria das vezes está errado. Fazer com que a empresa perca um grande cliente. O colérico vai pensar que o assunto é pessoal. O assunto nunca é pessoal. Eu já tive colegas que levaram um caso ao tribunal com um cliente, mas o assunto não era pessoal, o assunto era... Então, inteligência emocional ajuda você a evitar rixas com clientes, conforme disse mesmo, ajuda você a ter uma relação... Hoje analiso muito, por exemplo, eu sou líder. Sim. E sou líder de equipa. E quando é líder de equipa, você recebe assuntos. Exato. Vem alguém e fala isso, líder, fulano fez ou fulano fez. Se você só ouvir aquele fulano, se o teu temperamento for colérico, você vai já arrebentar. Mas hoje eu consigo, a minha colega diz, né? O Zoster é um colérico responsável, um colérico idôneo, que percebeu que é colérico e controla aquele temperamento. Então, a inteligência emocional faz você controlar o seu temperamento, faz você conhecer o outro, porque você tem que se relacionar com pessoas, mas antes de conhecer o outro, você precisa conhecer-se a si, para saber que eu com o outro vou até ali. Eu estou num ambiente que estou a gerir uma equipa de 9 liderados. Exato. E dentre eles 7 são mulheres. Uau. Então não é fácil. E não é fácil, né? Eu quero tirar aqui, mas é desafiante. E como é desafiante, eu olho assim para cada um e eu tento trazer para cada um, ou seja, não me relaciono com todos da mesma maneira. Por quê? Por conta dos temperamentos, por conta de como cada um desenvolveu a sua inteligência emocional, até que ponto eu vou com esse, até que ponto eu vou com aquele. E assim nós vamos. Então a inteligência emocional, na verdade, ajuda muito no ambiente corporativo. Muito mesmo. Não só para negociações, né, ganha-ganha, mas também para que a equipa, na verdade, ande num ambiente positivo, num ambiente em que haja brainstorm. Por exemplo, o colega que fala assim, não, quem quiser falar algo sobre mim pode falar, não tem problema. Mas quando falar, ele deixa de falar contigo. O melancólico também tem um pouco disso, mas o colérico também. Mas quem domina a sua inteligência emocional, quem já tem inteligência emocional, ele vai ouvir, porque brainstorm é importante. No ambiente corporativo, as chuvas de ideias são importantes, porque existe uma escutativa. Então, ajuda bastante. O brainstorm, em palavras miúdas, é uma discussão aberta em que não há tabu nem julgamentos. É tempestade de ideias. Então ali você vai ouvir, a ideia é não ter julgamento, mas lembra que estamos a falar de uma equipe onde cada um tem crenças que traz consigo, vai ter julgamento, vai ter, mas você como líder precisa ser um cara que vai olhar e vai dizer assim,
Eu vou olhar simplesmente para ouvir. Vou ouvir porque é que ele pensa assim. E eu penso muito assim, por que é que ele pensa assim? Por que é que ele olha esse assunto desta forma? Por que é que ele me encara deste jeito? Tem todo um histórico por detrás. Tem sempre. Traumas da infância, experiências em outros ambientes de trabalho, ou experiência, digamos assim, familiar. Coração ferido. Pessoas com coração ferido têm dificuldade de acreditar em outras pessoas. Daí que é preciso ter essa habilidade que disse da escuta ativa, para poder perceber dentro deste clima de brainstorm. Eu acho que todo líder precisava ter empatia cognitiva, e é que muitos não têm. A propósito, o que é empatia cognitiva? Assim, em termos miúdos. A empatia, na verdade, existem 3 tipos de empatia. A empatia comportamental, a empatia empática mesmo, e empatia cognitiva. A comportamental é o quê? Não, vou começar para a empática. A empática é eu perceber que o fulano, ele está com dor, mas eu falo, coitado, e não faço nada a respeito. Eu perceber que ele precisa de dinheiro, e eu falo, coitado, e eu tenho condições de poder ajudá-lo, e eu não faço nada. A comportamental, eu perceber que ele precisa de dinheiro e eu ajudo. A cognitiva, eu acho que é a mais perigosa porque os políticos usam, as empresas farmacêuticas usam, muitas empresas usam para manipular. Por quê? Porque a cognitiva é eu conhecer, até se lerem o livro As 48 Leis do Poder, vão entender, é muito maquiavélico aquele livro. E vocês vão perceber que é muito empatia cognitiva, porque você vai perceber, na verdade, que, vamos lá supor, você vai perceber que esta pessoa, se eu lhe der esse dinheiro, ela vai fazer isso, e tem debilidade nisso. Mas ainda assim tu vais fazer porque você quer que ela faça aquilo. Você está manipulando a pessoa. Mas então a empatia cognitiva... A indústria da música também faz muito isso. Dá casa, carro, e depois o músico fica escravo da produtora, porque tem que pagar a casa e o carro que recebeu. As empresas fazem isso. Hoje, grandes empresas, eles perguntam para ti, quando você quer entrar aqui na Sonangol, isso é só isso. O que é que pensas quando tu pensas em entrar nessa empresa? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu sonho? Aí tu falas, eu penso em construir uma família, ter a casa própria, um carro e tal. Então ele vai fazer tudo para te dar aquilo, mas a crédito, o que é que vai acontecer? Você fica refém durante quanto? Para uma casa, por exemplo, são 30 anos, até pagar a casa. Então você é refém daquela empresa durante 30 anos. Quando você sair depois de 30 anos, já tens que dar, a empresa vai recrutar uma outra pessoa. Então, a empatia cognitiva usa-se muito nas técnicas de venda, porque você vai conhecer. O upselling, o cross-selling usa-se muito. Tu vai na Shoprite, no Xiamen, ele está a vender pipoca. Ele não quer vender aquela pipoca pequena, mas ele vai meter a pipoca do frasco, do pacote pequeno, vai meter a média, vai meter a grande. Ele só quer vender a grande. Mas ele coloca um preço aí, um preço ali. Todos com a mente vai olhar aquilo que chama mais atenção. Só que chama mais atenção e tu vês que entre a pequena, a média e a grande, tu só tens uma diferença para acrescentar. Então pegas aquela margem e acrescenta. Isso é empatia cognitiva. Eles perceberam que a mente funciona assim. Como a mente funciona assim, eu vou vender isso, porque a mente quê? A mente, outra coisa é as empresas que vendem comida. A mente busca referências. Não sei se já assistiram o filme Rato Tu. É um filme de bonecos, mas eu gosto muito daquele filme. Onde tem um senhor que ele avalia restaurantes e ele vai avaliar um restaurante onde cozinha um prato que lhe faz lembrar, ele busca gatilhos emocionais de um prato que a mãe fazia e ele começa a chorar porque ele traz, a mãe já não existe, é óbvio, a mãe já é falecida porque ele já é um senhor de idade, mas ele percebe que esse é aquele prato que a mãe fazia. Então ele dá um valor de 5, se a memória não me escapa, para aquele restaurante, restaurante passa. Então hoje as empresas querem despertar gatilhos emocionais ao vender. Isso é empatia cognitiva, eles perceberam isso. Então eles vão vender dessa maneira. Você vai pedir namoro a uma mulher. É empatia cognitiva, você vai perceber que
Você quer perceber o que é que desperta, você começa a estudar primeiro o temperamento dela, Exato. depois as linguagens de amor daquela pessoa. Por exemplo, a linguagem de amor daquela moça é presente e tempo de qualidade. Certo. Eu vou lhe dar presente e vou estar lá. Tempo de qualidade. Você está a fazer o quê? Está a vender, porque você descobriu o tempo, você está a usar empatia cognitiva. Então a empatia cognitiva é boa, mas é muito perigosa. Porque há quem vai usar de forma maquiavélica. Exato. Para manipular, sabemos exemplos de Hitler, que, pronto, espero que o YouTube não corte essa parte, que manipulou toda uma nação para o seu objetivo. Acredito que houve ali empatia cognitiva. Nós estamos a chegar ao fim do nosso podcast e agora entramos assim para as partes diversas, para outros assuntos que nada e ao mesmo tempo têm a ver com a alta performance. E faço uma questão que eu faço a quase todos os convidados. Qual é a mensagem que deixaria para o seu eu, vamos dizer, de 20 anos? 20 anos atrás? De 20 anos atrás, qual é a mensagem que deixaria para ele? Visto que a nossa audiência ronda entre 18 e 62 anos de idade, mas a maioria está nesta margem. Qual é a mensagem que deixaria para o seu eu de 20 anos? Hoje. Eu diria para os Oster de 20 anos atrás que ele não fosse medroso, que não fugisse com os ambiente social, porque conhecendo as pessoas você consegue muito mais do que formação. E os Oster de 20 anos atrás eram uns Oster muito do seu canto, uns Oster muito orgulhosos. E eu acho que para uns Oster de 20 anos atrás socialize-se mais, socialize-se mesmo. Porque eu já tive um colega que era o mais barra da turma, eu passo aqui a gíria, mas chegou a ser segurança de uma empresa. Então, socialize-se mais e não fuja das coisas. Eu não joguei futebol porque eu tinha medo, eu vivi na Rua 90 e o bullying lá era muito forte. Então, se você errar, vamos fazer troça de você durante uma semana, um mês e tal. E por medo de sofrer bullying, eu me reprimi muito. Sim. Então, seja um Zoster que se socialize mais. Socialize-se, eu acho que é isso. Socialize-se, vai encontrar surpresas nas pessoas. E a vida é com pessoas. Network, pessoas, disciplina. Eu estou muito feliz com esta conversa que nós tivemos. Quero mais uma vez agradecer pelo tempo disponível, pelo acesso que me dá, pelas mentorias pro bono. Esse é o privilégio que eu tenho por ser familiar. Tenho o privilégio de ter mentorias pro bono e às vezes até involuntariamente. Sou muito grato, louvo a Deus pela sua vida. Quero desejar que o Senhor continue a abençoá-lo grande e poderosamente em todas as áreas, que em sua vida haja realmente shalom, nada quebrado, nada fora do lugar. A você que nos acompanha ali do outro lado, queremos agradecer pelo seu tempo também. Espero que este vídeo tenha sido agregador e pedir mais uma coisa: seja generoso, não guarde esse conhecimento só para si, partilhe com mais alguém. Você acha que precisa deste conhecimento sobre alta performance. Muito obrigado. Esse é o Clube das 5 Podcast. Até a próxima. Valeu! Acorda todos os dias com a sensação de que o tempo está a passar demasiado rápido e não está a aproveitar ao máximo. Sente-se sobrecarregado com a quantidade de informações e distrações da internet? No Clube das 5 com Kenny Pinto vai descobrir como ter mais tempo para si, para os seus projetos e para o que realmente importa. Vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, produtividade e como usar a internet de forma inteligente e a seu favor. Com dicas práticas e inspiradoras, vai aprender a organizar o seu tempo e definir prioridades, aumentar a sua produtividade e realizar mais em menos tempo, usar a internet de forma consciente e evitar distrações.
desenvolver hábitos que o vão ajudar a alcançar os seus objetivos. Se quer ter mais tempo para si, para a sua família e para os seus sonhos, junte-se ao Clube das 5.